Queridos, eu peço graça do Senhor essa noite para trazer essa mensagem. Hoje eu estou igual o pastor Giovanni. Estou igualzinho. É um dia muito emotivo, não é? Dia dos Pais. Passa tanta coisa na nossa cabeça. Saudades. Outros passaram o dia sozinho. Papai não estava mais. Outros têm os seus filhos, mas os filhos de repente em outras cidades, outros lugares. Isso é bom ver a família toda reunida, todo mundo se abraçando. É um tempo de comunhão, é um tempo de alegria. Mas é um dia para aqueles que o pai foi uma referência, foi um alicerce, é um dia doído. Para aqueles que perderam também algum filho, para aqueles que parece que a vida, muitas vezes a gente acha que foi ingrata, mas em tudo Deus tem um propósito. Em todas as coisas o Senhor tem um propósito. Amém? Eu acho interessante essa passagem que diz que Jesus falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele não usa a palavra Deus, ele disse ninguém vem ao Pai. Ele não diz ninguém vem a Deus, ele diz ninguém vem ao Pai senão por mim. O sistema daquela época era Deus, o poderoso, aquele que trazia todas as coisas sobre a terra, a chuva no seu tempo. E Jesus, como conhecia os fariseus, sabia de que ele pregava sobre o poderoso, ele veio dizer, gente, eu queria falar de outra pessoa para vocês. Eu queria revelar para vocês o Pai. Jesus não foi crucificado porque fazia milagres. Jesus não foi crucificado porque ele pregava o evangelho fora do templo às vezes. Ele foi crucificado porque ele disse assim, eu sou filho dele. Eu tenho um Pai. Ele me enviou. Então toda a crise da humanidade está baseada em Deus poderoso ou Deus Pai. Não sei se você consegue entender isso de uma forma clara. Eu quero esclarecer isso para você. Não que Deus deixe de ser Deus porque Ele é Pai, não. Ele continua sendo Deus. Mas antes de Ele se manifestar a nós como Deus, Ele quer se manifestar a cada um de nós como Pai. E é interessante que nós, como igreja brasileira, nós queremos ver o poder de Deus, queremos ver a graça de Deus, queremos ver Deus se manifestando em nosso meio, com poder, fogo, glória. Mas Ele não quer se manifestar assim. Ele quer se manifestar através do seu amor, simplesmente isso. Quando Cristo veio para a terra, a Bíblia diz que Deus o fez menor que os anjos. Por quê? Porque os próprios anjos ou até demônios, no momento em que Jesus estava na terra, eram até mais poderosos que ele. Só que a diferença entre Jesus e os demônios é que Jesus tinha autoridade, os demônios tinham poder. Nós precisamos entender, irmãos, que nós, quando viemos à casa do Senhor, nós viemos entender quem somos em Deus, qual é a paternidade que Deus tem nos dado. Por quê? Porque nós estamos com uma sede de poder, e Deus não quer dar poder, quer dar autoridade. Por isso, quando os demônios que tinham poder chegavam diante de Jesus, eles já se dobravam antes de Jesus falar alguma coisa. Ele dizia, o que você veio fazer? Porque eu sei que você tem autoridade. E já que você tem autoridade, deixa nós se precipitar naqueles porcos. Sabe por quê, querido? O poder é só entorpecimento. O poder é só para a gente ficar ali, aquele chapado. Mas Deus quer nos fazer saber quem somos. Porque aí o inimigo, o diabo, não vai com historinhas na nossa orelha. Ei, eu vou te dar isso aqui tudo. Olha só o poder que eu vou te dar aqui, Hein? Se você prostrado e me adorares. Ei, cara, eu sei quem você é. Eu sei quem eu sou.
Eu não preciso de poder, eu não preciso de principado, eu não preciso de potestade. Isso tudo Deus já me deu, eu já tenho, eu sou filho. Está me oferecendo aquilo que já é meu. O diabo quer te oferecer aquilo que já é seu e você está correndo atrás daquelas coisas. Para! Já é seu. Irmãos, a igreja ter corrido atrás de algo, corrido atrás do poder, da manifestação. Não, corre atrás da paternidade. Entenda, Senhor, abre os meus olhos, me mostra quem eu sou, me mostra quem Tu és, me revela, Senhor. Ai, Espírito Santo. Oh papai, oh papai. Irmãos, é tão forte isso que me comove quando Jesus estava na cruz. Jesus na cruz, de repente, ele começa a falar com o Pai, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas teve um momento específico, que o pai vira o rosto para não ver a dor do filho. E quem é pai aí sabe que ver filho com dor, cara, não é fácil. E naquele momento, a sabedoria de Cristo foi tanta que ele não disse, Abba, por que me desamparastes? Porque se ele falasse Abba, irmão, se ele abrisse a boca e dissesse Abba, imagina o pai vendo a dor do filho. Ele disse o quê? Deus meu, por que me desamparastes? Na hora da dor, na hora que ele sabia que Deus poderia vir com poder, naquele momento para eliminar aquilo tudo, parar com o sofrimento dele, ele disse, não, é Deus. Eli, lama sabachthani, por que me desamparastes? Porque ele sabia que se ele falasse a palavra certa, se ele falasse quem ele era, ele dissesse, Pai, não estou mais aguentando. E todo mundo está procurando Deus, o poder para tirar as suas dores, as suas dificuldades, as suas lágrimas. Procure a pessoa certa. Você não é servo, você é filho. Procure a pessoa certa. Eu era órfão. Hoje sou filho. Meu pai me adotou. O Pai me adotou. O seu amor. O seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Lama sabachthani. Eu queria ministrar essa noite sobre o clamor do Pai. Um dia tão especial como o Dia dos Pais. E como a gente tem esse pensamento de conectar os céus à terra, não tem algo mais forte do que ouvir, não os anjos, os profetas, os querubins, mas ouvir as batidas do coração do Pai. Aquilo que revela no íntimo a vontade de Deus. Porque Deus quer muitas coisas. Ele requer muitas coisas da gente, mas existe alguma coisa lá dentro do seu coração que alegra Ele. E esse entendimento eu queria passar, e eu gostaria que abrisse no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16 em diante. Diz assim, eu já vou lendo para a gente ganhar tempo.
De modo que agora em diante a ninguém mais conheceis do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Papai, nós estamos aqui só para te ouvir. Bate teu coração perto do nosso ouvido. Nós queremos bater na mesma sintonia que o Senhor. Espírito Santo. Queridos, eu queria falar sobre esse clamor do papai, que ele começa dizendo aqui que a ninguém conheceis de uma forma humana. E eu confesso para você que essa passagem, essa palavra, para mim ela é muito forte, porque não que eu tenha alcançado completamente, mas eu não consigo olhar para uma pessoa e não ver Deus nela. Mesmo sendo ela arrebentada pelo pecado. E aqui ele está pedindo, por favor, não olhe para as pessoas de uma forma errada, de uma forma humana. Olha como o pai olharia para ela. Comece a parar de julgar as pessoas com uma forma humana, olhar para as pessoas, aquela não presta, aquela pessoa não presta, aquela mulher não serve, ou aquele homem, não, pare de olhar de uma forma humana, e comece a enxergar de uma forma divina, assim como eles olhavam para Cristo, é um homem comum, mas de repente eles viram que não era um homem comum, era o Cristo de Deus. E ele começa dizendo, ei, pare, por favor, não olhe para as pessoas de uma forma comum. Daí ele continua, Cristo, Deus usa o próprio Cristo, para quê? Para reconciliar, para religar o homem ao Pai. A ligar, fazer essa ligação entre o homem e o Pai que já estava distante. E o interessante é que ele diz assim, mas não basta eu ser ligado ao Pai, agora eu vou fazer o seguinte, vocês já viram aquela corrida de bastão? Já viram a corrida de bastão? É isso, né? Como é que eles chamam isso? Revezamento? 4x4, é isso? Eles estão lá correndo, de repente o cara pega o bastão, entrega e o outro sai correndo. E foi isso que Cristo fez. Ele diz, eu reconciliei vocês com o Pai, agora o bastão é seu. O bastão não é dos evangelistas. O bastão não é dos pastores. O bastão é nosso. Esse ministério que Deus confiou a mim e a você, é o ministério de reconciliarmos as pessoas, não a Deus, mas ao Pai. Deus, Ele elegeu a sua igreja, Cristo elegeu a sua igreja para isso. Uma certa vez eu ouvi isso, eu achei muito, muito lindo, eu não ia falar na mensagem, mas, vamos lá, uns homens aqui, vamos lá, vem cá rapidinho, vem cá, vamos lá, alguém aqui. Quando Jesus fala sobre igreja, as pessoas não sabiam que era isso? Claro que sabia. A palavra grega, igreja, quer dizer eclésia, era um grupo tirado. Estava todo mundo lá, estava todo mundo ali, todo mundo ali, pode ficar ali na frente. De repente Jesus disse assim, sabe uma coisa? Eu vou edificar a minha eclésia, a minha igreja.
E daí, eu não sei se você já viu, quando um presidente ele é eleito, ele não começa a eleger alguns ministros. E o rei naquela época, quando ele recebia a sua coroa de rei, ele dizia, sabe de uma coisa, vamos lá, eu quero escolher a minha igreja. Você, pode vir aqui, olha para mim. Você, meu ministro da cultura, meu ministro do louvor, o meu ministro da batera, meu ministro da palavra, o meu ministro da reconciliação. Todos nós, queridos, não foram só esses, mas todos nós fomos escolhidos. A igreja é as pessoas que foram tiradas lá para ter o entendimento de quem são. E nós não somos o que eu vim fazer na igreja? Eu vim aqui. Não, irmão, você tem um compromisso com o Pai. E esse compromisso está nas suas mãos. Você tem um ministério. E esse ministério é de reconciliação. O que é isso? Não vai apresentar Jesus para ele somente. Vai apresentar o Pai. Eu vou evangelizar, vou entregar folhetinho. Pega aqui, ó, vai lá na igreja. Não é para ir na igreja, é para apresentar o Pai. Por que as pessoas não têm se convertido? Porque têm conhecido a igreja. Amém, pode voltar. Eu quero apresentar a minha igreja, é cheia do poder. Deus desce lá. Irmão, eu quero apresentar para você o meu Pai. Você está chorando, eu choro com você. Você não está bem, então eu não estou bem também. Não, tem solução para o teu problema. Claro que tem solução. O papai é amoroso. Mas eu quero dizer para você que é por isso que nós temos nos perdido nesse evangelho. Um evangelho que oferece coisa para as pessoas em vez de oferecer o Pai. Por que as pessoas não querem mais o evangelho? Porque elas têm isso aqui, ó. Estão doentes, não precisam orar, vão no médico. Estão com problema, com dívida, vão resolver com alguma coisa. Tudo tem uma solução. Mas agora, aquilo que falta aqui dentro, o Pai que falta aqui dentro, ninguém consegue. Vamos oferecer brindezinho para os outros? Vamos oferecer o quê? Benzinha para os outros? O meu Pai é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que eu peço. Ele é infinito, Ele vai fazer. Só que eu quero falar para você, antes de eu te oferecer alguma coisa, eu quero dizer o seguinte: tem que oferecer o que está aqui dentro, o Pai que está aqui dentro, o meu amor por você. É por isso que eu não gosto muito daquela palavrinha que a gente fala, muito linda na igreja: Jesus te ama e eu também. Eu não curto muito isso. Eu já olho no olho da pessoa e digo: eu te amo, porque eu sou representante de Cristo aqui, eu sou representante dele. Jesus te ama, vai na igreja. Meu irmão, vai na igreja comigo porque eu te amo. Você é meu irmão, vamos lá ter uma comunhão com o Pai juntos, só por isso. Papai. Abba. Ele nos reconciliou, Ele nos ligou, Ele nos religou ao Senhor. Ele nos religou ao Papai. Senhor. Meu Papai. Papai. Você vai entender melhor isso. Aleluia. Jesus, Ele não veio converter as pessoas a Deus, Ele veio converter as pessoas ao Pai. Israel conhecia Deus. Certa vez o pastor pregou aqui sobre aquele homem, o jovem rico, dizendo assim: eu faço todas as coisas, eu sou perfeito na lei, eu faço isso tudo. Pois é, uma coisa você não faz. O quê? O que você não faz? O que eu não faço? Vende o que você tem e dá aos pobres. Ele só estava querendo mostrar, porque se fosse o Pai faria isso. Você está fazendo todas as coisas que o Pai está mandando, mas você não tem o caráter do Pai. Você está obedecendo, papai. Você está obedecendo Deus. As leis, você é perfeito. Mas quero ver se você tem o caráter dele. Jesus.
Ele diz assim, eu gosto de Lucas 15. Lucas 15 ele fala sobre, primeiro, a parábola da ovelha perdida. E é interessante a parábola da ovelha perdida, que ele fala que o pastor, vendo que uma ovelha estava faltando, saiu ao encontro da ovelha e ficou feliz. Mais à frente ele fala sobre a parábola da dracma perdida, a mulher que perde uma dracma, e ela sai procurando na casa, onde está, e de repente ela encontra e faz uma festa. E a terceira parábola, ele fala sobre a parábola do filho pródigo. Aí é quando as coisas começam a dar errado. Queridos, a ovelha, o pastor foi atrás. A dracma, a mulher foi atrás. E o pai estava na casa com um irmão que tinha autoridade ou tinha o ministério da reconciliação. Só que como ele estava tão bem em casa, tão alegre em casa, ele não estava sentindo a dor do pai. Ele deveria ter saído correndo, pai. Eu estou vendo a dor do teu coração. Ô pai, eu estou vendo que você até toma café de manhã cedo, mas parece que não tem aquele gosto, aquele café. Parece que aquele café sempre está gelado. Agora quer dizer uma coisa para ti, pai, o humano foi embora. Mas fica aqui, cuida da casa, porque você é o pai. Jesus fez isso por nós, eu vou lá. Papai fica aqui, cuida de tudo, cuida do céu, cuida disso. Agora quer dizer uma coisa, eu tenho esse ministério, eu vou lá, cara, eu vou lá. E ele veio. Pai, nem que eu morra, eu vou trazer ele de volta. Mas não, o filho ficou em casa, adorando a Deus, adorando ao Pai, levantando todos os dias suas mãos, se lembrando em todo o tempo. Mas o amor do Pai não estava nele. Eu preciso ler isso. Meu Deus, eu estou pulando aqui, Senhor. Depois me faz me achar aqui. Mas eu preciso falar isso. João 1, 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É interessante que parece que contradiz um pouco o que a Bíblia diz, que João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então primeiro ele diz, ei, não ameis o mundo, e agora ele está dizendo que Deus amou o mundo. Como isso? Vamos lá. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Era isso que estava acontecendo com o irmão do filho pródigo. Ele estava muito ligado aqui, irmão. Ele não estava nem aí para o pai. Ele tinha o pai, então eu tenho o pai. Tudo certo. Eu tenho Deus na minha vida, tudo jóia. Agora, querido, ele diz assim, ó. Ele está falando de sistema, ele não está falando de mundo como universo, como pessoas. Ele está falando de sistema, de coisas. Ele diz, quem ama as coisas, quem ama o sistema do mundo, o amor do Pai não pode estar ali dentro. Agora, o Pai amou, ou seja, o amor de Deus tem que estar dentro. Não sei se você entendeu isso. Enquanto que estamos cuidando das coisas, não temos o amor do Pai, porque se o amor do Pai estivesse aqui dentro, não conseguiríamos nos satisfazer com as coisas, mas com pessoas. O que satisfaz o nosso coração
carro zero, a casa, ou um irmão. Aquele é o outro, ele não é o próximo. Deus te deu esse ministério e reconciliar as pessoas a Deus. Não que elas mereçam, assim como eu não mereço, assim como você não merecia. Então não olhe para as pessoas de uma forma humana, olha como o Pai olha, com a misericórdia do Pai, com o amor do Pai, com a paixão do Pai. E aí entramos naquela, é Isaías? Meu Deus, estou perdido aqui. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? De repente, foi Isaías, disse: ei Senhor, eis-me aqui. Para proclamar é fácil dizer eis-me aqui. Para falar, ó, Deus está mandando, é muito fácil. Agora o que Deus estava querendo é quem é que vai no nosso lugar lá. Quem vai abraçar o filho? Quem vai atrás daquele irmão que deixou tudo? Quem vai? É por isso os nossos evangelismos não têm dado certo. Nós vamos, fizemos alguma coisa, entregamos um panfletinho e parece que aquilo não tem vida. Sabe por que não tem vida? O verbo precisa se fazer carne em nós. Nós precisamos incorporar a palavra. Nós precisamos viver a palavra. Viver o amor. Deus é amor. Então essa palavra, o amor, precisa estar dentro da gente. É por isso que eu falei esses tempos atrás, quando você vai cumprimentar uma pessoa, querido, por favor, não estenda a mão, simplesmente olhe nos olhos dela. Eu te amo. Que para o nosso ser humano normal, natural, as pessoas são o quê? Quase são coisas. Faleceu uma pessoa lá naquele canto, morreu outra lá. Poxa, 10, 15 por dia está morrendo, né? Sabe por quê? As pessoas viraram número. Números. Em vez de a gente sentir a dor do pai, morreu um filho. Mas ele era um ímpio. A gente está naquele tempo de Bolsonaro e de isso e daquilo, aquilo outro. Eu até gosto dele, eu acho legalzinho o carinha. Mas uma coisa que eu não gostei, uma palavra que eu não gostei dele. Eu vou falar isso porque é um sentimento, estou falando de um sentimento. Uma palavra que eu não gostei dele diz assim, ó: bandido bom é bandido morto. Tomara que ele se arrependeu disso. Eu acho ele um grande homem. Mas bandido bom é bandido morto é porque não conheceu o Pai. Bandido bom é aqui, ó. Bandido bom é do meu lado. Você é bandido? Sou. Quero te apresentar o meu pai. Não estou falando contra, ainda também não estou falando a favor, irmão, por favor. Só estou falando dessa palavra. E eu acho que se você é filho do Pai, você entende que essa palavra não é certa. Assim como muitas palavras que eu falo, às vezes, espera aí, não está certo. Então, vamos lá. O amor do Pai, ele precisa ser manifesto. Quando nós temos Deus, o poderoso, nós não conseguimos apresentar a essência do Pai. Nós não conseguimos apresentar a essência da verdade dele. Nós apresentamos uma verdade, mas não é toda a verdade. E não é a essência da verdade. Porque ele é o amor, ele é a verdade. Há milhares, eu anotei aqui, para mim não esquecer, há milhares de deuses, e todos se acham deuses verdadeiros. Não precisam de um Deus que lhe dê algo, mas de um Pai que lhe conduza. É isso que o mundo precisa. Eles não precisam de alguma coisa que você dê para elas, elas precisam de alguém que conduza elas. Você pergunta para uma pessoa: perdi o meu pai tão cedo. Poxa, eu queria tanto ter andado de bicicleta com ele, eu queria ter ido para a escola com ele, eu queria tanto.
Por quê? Porque ele queria uma direção do pai. E as pessoas estão necessitadas disso, de uma direção, de uma verdade, de uma vida. E quando esse filho pródigo volta para a casa do pai, é interessante que quando o filho pródigo estava lá entre os porcos, ele disse: sabe uma coisa? Quantos servos do meu pai têm pão para comer? E eu aqui passando fome. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá para o meu pai. E quando ele chega para o pai, com o discurso pronto, ele diz: pai, ainda bem que ele começou certo. Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra você. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata, me faz como um dos seus empregados. Ah, irmão, quer dar um tapa na cara do pai? É dizer assim: eu não quero comer na tua mesa, eu quero ser só seu servo. Pai não está interessado no teu serviço. Pai não está interessado em quanto que você vai dar de lucro para ele, não. Pai não está interessado quanto dízimo você vai dar. Pai está interessado em dizer o seguinte: aqui quando você entrar aqui dentro, você joga esse teu discursinho fora, e aqui você não vai ser nada mais que filho. Eu quero dizer para você aqui agora, uma aliança para você, uma sandália para você, uma capa, uma roupa para você. Por quê? Porque aqui você não vai ser servo, não. Você é meu filho. E é isso, essa é a disputa. A orfandade, ela gera o quê? Ela gera uma disputa em querer ser alguma coisa. Eu preciso fazer para mostrar que eu sou. Não, o filho faz porque é, não para mostrar para os outros verem. Eu sou, então eu faço. Eu não faço para ser. A gente vê uma guerra entre: meu, aquele é pastor, meu, aquele é presbítero, meu, aquele é... Meu irmão, pelo amor de Deus, joga essas porcarias de título fora, irmão, pelo amor de Deus. Na casa do pai você não tem título, você tem um título de filho ou de servo. O que eu sou? Filho ou servo? Quer ser servo? Seja servo. Daí vai ser que nem o outro filho dodói: ah, eu tinha servido você a vida toda aqui. Tudo que você podia eu fazia. E você nunca me deixou eu matar o cabrito, matar para me alegrar com os meus amigos. Querido, você estava fazendo a coisa certa enquanto deveria de fazer outra coisa. A coisa certa que você estava fazendo, era certo fazer, era trabalhar para o pai, tá fazendo as coisas do pai, cuidando disso, disso, daquilo. Mas o pai, no seu coração, no seu íntimo, estava querendo que você estivesse lá, restaurando o seu irmão. E ainda a gente chega aqui, ó, nosso título, aqui, ó, carteirinha. Sabe, com essa carteirinha aqui eu entro no céu assim, ó. Eles nem pedem para olhar no livro da vida. Nem vou pedir. Carteirinha, chegou com a carteirinha lá. Ah, não, esse é VIP, esse é VIP, esse é VIP. Apóstolo vice-deus aqui, ó. Olha lá. Mas nunca conheceu o Pai. Conheceu Deus. Conheceu o poderoso. Se ele for pregar, ele fala de Gênesis, Apocalipse, de uma coisa, e ele começa a falar todos os livros da Bíblia, ele começa a citar versículo por versículo. Ele consegue na sua mente 35 mil versículos. Conhece o Pai? Eu não sei. Por quê? Porque ele está muito preocupado em conhecer e não fazer a vontade do Pai, em trabalhar, como se o nosso trabalho fizesse alguma coisa. O nosso trabalho é para o nosso próximo, irmão. Se você não trabalhar para o próximo, esquece. Olha só, eu falei esses tempos atrás, o diabo, o anjo se tornou demônio, por quê? Porque ele quis fazer troca. Satanás quis fazer troca. A Bíblia diz que houve comércio no coração de Satanás. Quando você vem para a casa do Senhor, não tem que ter comércio em nosso coração, não tem que ter uma base de troca. Não, pai, eu vim aqui não para ver se você poderia fazer um negócio para mim. Não, eu só vim aqui, cara. Eu só vim aqui para te ver.
Só vim aqui para sentir o teu cheiro e para dizer o seguinte: o que está faltando? Ah, está faltando um boi que fugiu lá. Ah, está faltando uma ovelha. Ah, está faltando uma dracma perdida lá. Não, o pai vai falar: ei, sabe uma coisa que está faltando, filho? Você não tem sentido nada, nenhum problema? Não, pai, não estou não. Tá sentado na mesa? Estou, pai, estou. Olha para o lado então, filho. Olha para o lado, meu irmão. Estás vendo que essa cadeira está vazia, o teu irmão não está aí? Então, se o teu irmão não está aqui, eu até estou feliz pela tua presença. Mas está doendo aqui. E eu queria repartir com você um momento, uma experiência de vida. Eu orei ao Pai para que não precisasse fazer isso. Como Cristo. Mas eu preciso fazer isso. Eu tenho uma imagem para mostrar para vocês. Esse daqui é o meu pequeno Joabe. Olha só as coisas que estão ligadas nele, tudo. Próximo. Esse daí é minha esposa pegando o pequeno Joabe no colo. E nem sabendo como pegar por causa dos fios. Próximo. Santo Espírito de Deus. Amém? Por que eu passei essa imagem para você, meu irmão? Eu queria repartir isso, uma dor minha com você. Certo dia, Joabe ele nasceu com um problema, o esôfago não era ligado com o estômago, foi para Florianópolis, operaram, e quando na operação ele foi contraído por uma superbactéria, e essa superbactéria deixou eu, minha esposa e ele em Florianópolis durante 10 meses e meio. E um certo dia, quando ele estava inchado, porque o seu rim não funcionava mais, esse é o pequeno Joabe. Quando o seu rim não funcionava mais, ele inchado, ele parecia uma bola. Eles botaram uma sonda para conseguir drenar todo o líquido dele. E o médico nos chamou e disse assim: eu preciso conversar com vocês, pai e mãe. E daí eu disse: tá bom, vamos lá conversar. E aquele médico chegou para mim, para minha esposa, e disse assim: ele quase morrendo, ele ia partir aquela noite. Daí ele disse assim para mim, bem assim: cadê o Samuel? Samuel, vocês conhecem? Ele disse bem assim: você tem um filho bom e você tem um filho ruim. Ele quis dizer assim: sabe de uma coisa? Desiste. Não dá mais, eu vejo o cansaço de vocês. Eu vejo que vocês não conseguem dormir, que vocês ficam ali na porta da UTI, em pé o tempo todo. Ele disse: desiste. E eu confesso para você que eu nunca quis desistir dele. E sempre acreditei que ele ia sair. Naquela noite, eu peguei um aparelhinho de som que eu tinha, botei uma música, eu baixei rapidinho no celular, eu acho que foi isso, no celular. Uma música do Casting Crow, que canta A Voz da Verdade, Voice of Truth. Eu escolhi acreditar na voz da verdade. E eu fui para aquele quarto desesperado e eu disse assim: filho, o pai tem uma notícia para ti. Eu disse assim: eu posso botar uma música para ti? Ele tinha 10 meses e não falava mais. 10 meses não, ele tinha 5 meses. 5 meses.
Daí eu peguei aquele som e comecei a cantar aquela música junto com ele, comecei a dizer o que dizia aquela palavra. Ele dizia assim: as ondas gigantes estão olhando para você e dizendo assim: menino, você não vai conseguir. Mas eu resolvi acreditar na voz da verdade. O gigante tem olhado para você e dito assim: menino, você é pequeno e insignificante, você não vai conseguir. Mas filho, papai está dizendo para você: eu, pai, resolvi acreditar na voz da verdade. Eu resolvi acreditar. Eu não vou acreditar naquilo que ele falou, vou acreditar no que o papai falou para mim. Porque eu não tenho um filho bom e um filho ruim. Assim como o pai, Deus não tem um filho bom e um filho ruim. Assim como o pai não tem filhos, bonzinhos e bandidos, são todos filhos. O ladrão da cruz sempre foi filho. Os irmãos não reconheciam, porque eles estavam muito ocupados com as coisas. Joabe voltou para casa, a última foto. Tem não? Ali, ó. Esse é o Joabe com Samuel, rindo. Ficou uma semana em casa. Não porque ele venceu a enfermidade. Ele venceu uma superbactéria, irmãos. Os médicos estavam espantados. Como esse piá conseguiu vencer? Voz da verdade. O meu papai falou, pronto. Ele teve uma complicação no hospital e não quero falar muito sobre isso, mas ele acabou partindo, falecendo. Mas ele venceu, ele saiu do hospital. O médico disse: ei, ele nunca vai sair daqui. Vocês vão viver a sua vida aqui no hospital, vocês nunca vão levar ele para casa. Mas eu não aceitei isso. E quando ele partiu, um sentimento no meu coração de revolta. Irmão, fala a verdade. A gente gosta de ser chamado que nem Jó, né? Ah, Jó, morreu todos os filhos, ele estava lá, louvado seja Deus. Mas, cara, quando você perder coisas, vai perder filho, cara. E daí um certo dia eu estava orando, falando com Deus, e eu disse assim, ó, e eu quero que você ouça isso, por favor. Eu disse assim: pai, eu sei que você sente uma dor igual a minha, porque você perdeu Jesus Cristo. Só que você era Deus, o Todo-Poderoso. E quando você perdeu Jesus, você era Deus, você sabia que ao terceiro dia ele estaria ali. Então, se você sentiu saudade, foi durante 3 dias que ele foi até o inferno. Daí eu disse para Deus: e eu? Quanto tempo vai demorar para mim ver o meu Joabe? Quanto tempo vai demorar? Ou seja, tu tinhas o teu filho, ele morreu, mas ele estava contigo no outro dia. Mas eu, quando? Aí Deus me deu um soco de direita, ou como é que se chama? Um jab. É isso, jab? Um gancho. E ele me disse a seguinte palavra: filho, eu sei que o meu filho, Jesus, eu tinha no outro dia. Mas quantos filhos meus eu tenho perdido todos os dias para nunca mais. E eu comparando a minha dor com a dele. Mesquinho, ignorante. Quero dizer para você, queridos, que esse ministério que está fazendo dor no coração do Pai está na tua mão. Meu coração dói
Meu coração dói quando eu lembro do meu menino. Eu queria ter ele do jeito que ele era aqui, cheio de fio. A mesma coisa o Pai acredita em você, mesmo que você esteja em aparelhos quase espiritualmente, queridos, mas Ele acredita em você. De repente a tua família, a tua casa, os teus pastores, os teus amigos, ninguém acredita em você, cara, mas o Pai, Ele acredita. Mostrando que deu o seu filho. E se eu perguntasse para alguém aqui, você sabe o tamanho da dor do meu coração? E eu estou falando isso, mas tem muita gente que já passou isso, queridos. E se fosse possível, você faria alguma coisa para tirar a dor do meu coração? Não. Faz 3 anos e meio, amor. Não, quanto? 2,5? Se eu perguntasse para você, você poderia, se você pudesse, você faria alguma coisa para tirar a dor do meu coração, irmão? Tem alguém que faria isso? Não. Você pode levantar a mão ou não? Ninguém, então? Ninguém tiraria a dor do meu coração? Essa é a dor do Pai. Essa é a dor do Pai. O Pai não tem outra dor senão essa. Por isso que Ele diz que Ele se alegra com a morte do justo, dos seus filhos. Mas o seu coração, a sua angústia, a sua dor é do tamanho do universo. Porque quantos Ele tem perdido todos os dias? E eu quero dizer para você, muitas vezes Ele tem perdido muitos todos os dias, até para a religião, que tem apresentado diferente Ele. Mas essa noite Deus quer trazer essa consciência para nós. Esse ministério está nas nossas mãos. Esse ministério está nas mãos de você, nas minhas mãos. O ministério de trazer de volta para casa os filhos do Pai. Nós estamos olha só como a nossa mesquinhice. Nós estamos tão preocupados com a nossa salvação que esquecemos de salvar o outro. Quando se fala salvai-vos dessa geração perversa, Ele não está falando para você eu vou ficar aqui, eu vou até me separar, porque eu tenho que ficar super santo, para quando Jesus vir eu sou o super-herói dos santos. Não, Ele está dizendo, ei, salva o outro, salvai-vos, ei, salva o outro, por favor, salva dessa geração perversa. Eu acho que nós merecemos não. Nós precisamos pedir perdão para o Pai essa noite. Nós estamos tão, qual é a palavra certa? Preocupados em olhar no espelho para nós, o que nós precisamos, que estamos esquecendo de olhar além do espelho. Eu acho que chegou o tempo dos filhos de Deus fazerem que nem Cristo, quebrar os espelhos de si, de olhar para si e dizer que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Queridos, essa noite, me perdoa, de repente apresentar para você um espelho quebrado, querendo dizer que Deus vai fazer na sua vida, o Pai vai fazer na sua vida. Não, esse espelho está quebrado para você ver além do espelho, para você ver além do espelho. Eu não sei se você entendeu essa palavra. Eu queria orar nesse momento, mas eu queria orar por um povo que vai dizer para o papai: pai, cuida das coisas aí, que o meu irmão eu vou buscar. Se o Senhor tiver alguma coisa aí para me levar na viagem, eu levo. Mas Senhor, não quero muita coisa.
Não quero muita coisa para essa viagem, porque eu preciso ter tempo para o meu próximo.